Pais amados, neste dia nós vamos meditar no livro de Miqueias, o capítulo 5. Ontem nós terminamos o capítulo 4, hoje nós vamos começar o capítulo 5. Vamos orar. Pai amado, que Tu possa nos dar sabedoria e compreensão da Tua palavra. Que a Tua palavra venha nos dirigir nesta hora, venha alimentar o nosso espírito, venha nos fortalecer. E que o Senhor nos faça entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra os nossos ouvidos. Fala conosco, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, te agradecemos. Amém. O capítulo 5, ele se inicia como se fosse continuação do texto do capítulo 4. Ele diz assim, o verso 1. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Por-se-á a sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Creio que nesse verso aqui do capítulo 5, esse primeiro verso, o profeta estava convocando a cidade de Israel para se organizar, porque eles iam enfrentar a guerra, enfrentar uma batalha. A partir do verso 2, começa-se a tratar sobre o nascimento do Messias e o seu reinado. O verso 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aqui nós percebemos o profeta falando sobre Belém Efrata, uma das cidades que, aos olhos humanos, nunca iria ser considerada grande ou importante, mas eles profetizam o nascimento do Messias, o rei de Israel, que iria sair dela, sair de Belém. Aqui no verso 3, quando ele diz assim, portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Esses irmãos aqui pode se referir a outras nações que se voltariam aos filhos de Israel. As dores pode ser as aflições que eles iriam passar até o nascimento do Messias. É dessa forma que eu entendo. O verso 4 volta a falar sobre o Messias. Ele diz assim: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Aqui, esse verso, na minha visão, mostra que o profeta estava falando sobre o reinado futuro do Messias, porque nós sabemos que Jesus veio, mas não reinou da forma que eles esperavam, né? Aqui eu acredito que ele está falando sobre o reinado futuro.
dizendo que o Messias apacentará o povo na força do Senhor. Ou seja, quem ia dar essa autoridade para o Messias, quem vai dar essa autoridade vai ser o Senhor. E a majestade, na majestade do nome do Senhor, é que ele vai apacentar o povo, vai governar o povo e fazer o povo se sentir seguro, porque ele será engrandecido até os confins da terra. Então, Jesus ainda será engrandecido até os confins da terra, porque eu creio que naquela época que ele veio, ele não foi engrandecido. Que eles não acreditavam nele como Filho de Deus, como Messias. Outra coisa que eu percebo aqui é que a palavra deixa bem claro que, ao meu ver, que somente Jesus ele será esse rei, esse governante que conseguirá apacentar o povo de Deus e fazê-los habitar seguros. Muitos reis de Israel tentaram fazer o povo ser seguro, ser o rei que trouxesse paz para o povo, mas mesmo que eles tenham conseguido por um momento, por um breve momento, eles não conseguiam para sempre, nem durante todo o reinado deles. O único rei que vai conseguir fazer isso vai ser Jesus. E o profeta no verso 5 diz assim: Este será a nossa paz. Eu percebo assim como se fosse com um alívio ele dizendo isso. Este será a nossa paz. Porque com certeza naquele momento eles não estavam tendo paz. É o que eu falei anteriormente. Muitos reis tentaram conquistar a paz para o povo, fazer o povo habitar em paz, mas todos eles fracassaram. E com certeza o momento ali era um momento de que eles precisavam de muita paz. Então, depois de falar que ele seria engrandecido até os confins da terra, o profeta fala: Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria e a espada, e a terra de Nironde, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Eu vejo aqui que eles temiam muito a Síria, né? Deveriam ter muito temor do que a Síria pudesse fazer. E o profeta profetiza aqui que haveria 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, para que consumisse a terra da Síria e a terra de Nirode, e assim não permitisse que a Síria viesse a destruir a terra deles. No verso 7 ele fala assim: O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. Esse restante de Jacó seria como uma chuva que molha uma terra seca e árida. Assim seria esse povo de Deus. Hoje nós somos a chuva de Deus, o orvalho dele, que molha terras áridas e corações secos e sedentos de Deus. Eu entendo também que o restante de Jacó, que ele fala que estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a terra, seria como se o restante de Jacó, que estaria espalhado entre muitos povos, eles fossem como uma água do Senhor, um tipo de água que molhasse terras áridas, terras secas, talvez terras
não prósperas, para que elas fossem prósperas. E quando ele diz assim, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens, ou seja, só depende de Deus e só espera por Deus. Creio que talvez ele estivesse falando sobre prosperidade mesmo nesse versículo, que o povo estaria, o restante do restante de Jacó estaria espalhado entre muitos povos. E ali onde eles estivessem, eles seriam prósperos, mesmo em terras que não fossem favoráveis para a prosperidade, porque eles dependiam só de Deus. O verso 8 fala assim: o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. O que nós percebemos nesse versículo é que, mesmo sendo o restante de Jacó, ou seja, não era o povo completo, ele seria como um leão entre outros animais, ou seja, se destacaria, seria destaque no meio dos povos que eles estivessem. Como um leãozinho no meio das ovelhas, no meu entender, significa que seria um povo forte no meio de povos frágeis, que poderia a qualquer momento destruí-los. Ou seja, esse restante de Jacó teria um poder que poderia até destruir os outros povos. Mas com certeza esse poder vinha de Deus, né? De Deus e não da própria força do braço deles. Hoje nós vamos ficar até esse verso 8 e vamos orar agradecendo a Deus e também com base no que nós acabamos de ler. Pai, somente o Teu Filho Jesus pode nos dar paz e governar sobre nós, nos dando segurança. Muitos homens já tentaram e continuam tentando, mas somente Jesus, com poder e autoridade dados por Ti, conseguirá reinar sobre os povos desse mundo, dando a paz e a segurança que eles almejam. Senhor, não deixe que venhamos a acreditar que algum homem aqui na terra pode fazer isso. Somente Jesus é capaz de fazer. Senhor, também te peço que o Senhor nos use como chuva, como orvalho para molhar terras secas, vidas, corações secos. Meu Deus, faça o teu povo, os teus servos, terem destaque em meio a outros que não te servem. Meu Deus, somos teus, usa-nos como instrumentos, flechas nas tuas mãos nessa geração. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém.